Minhas memórias de infância são, em sua maioria, felizes. Pelo menos até eu completar 12 anos, quando tudo mudou. Lembro daquela manhã como se fosse ontem. Meu pai estava arrumando as malas enquanto mamãe chorava no quarto deles. Fiquei parada na porta do meu quarto, confusa e assustada, observando descer as escadas com duas malas grandes. Sem explicação, sem abraço de despedida, nada. Apenas o som da porta se fechando e seu carro ligando na garagem. Corri até a janela e observei seu Honda prateado desaparecer pela nossa rua, pensando que ele daria meia volta a qualquer momento, mas não deu. Encontrei mamãe na cozinha mais tarde naquele dia, seus olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Por que o pai foi embora? Perguntei, esperando que ela pudesse me ajudar a entender tudo aquilo. Ela bateu a caneca de café com tanta força que eu dei um pulo. Porque ele é uma pessoa egoísta e terrível, Sofia. Abandonou a própria filha e nem paga a pensão. É esse tipo de homem que seu pai é? Eu não entendia o que significava pensão naquela época, mas a amargura na voz da minha mãe me assustou. Nunca tinha visto ela assim antes. Quando tentei fazer mais perguntas, ela me cortou bruscamente. Apenas esqueça ele. Não merece nossas lágrimas. No começo, não conseguia parar de pensar no pai. Ficava acordada à noite me perguntando se tinha feito algo errado, se de alguma forma a culpa era minha. Continuei esperando que ele ligasse ou aparecesse na minha escola, mas ele nunca apareceu. Conforme as semanas se transformaram em meses, a dor começou a diminuir. Mamãe estava certa, ele era um traidor que nos abandonou. Mergulhei nos estudos e nos meus hobbies, tentando ser a filha perfeita para ela. Ela parecia tão quebrada depois que papai partiu, e eu queria fazê-la feliz. Desenvolvemos novas rotinas, só nós duas. Tínhamos noites de pizza e filme às sextas-feiras, e às vezes ela me deixava ajudar no jardim nos fins de semana. As coisas eram diferentes, mas estávamos nos virando. Então, cerca de 2 anos depois que papai partiu, mamãe começou a namorar novamente. Foi quando Roberto entrou em nossas vidas. Ele parecia legal no começo, trazendo flores para mamãe, nos levando para jantar, perguntando sobre minha escola. Mas olhando para trás agora, eu deveria ter percebido os sinais de alerta. Sua mãe me disse que você tem ficado até tarde com seus amigos, ele disse uma noite, cerca de 3 meses após o início do relacionamento. Seu tom era casual, mas havia algo em seus olhos que me deixou desconfortável. Só até às 18 horas, eu disse. Mamãe disse que tudo bem. Ele sorriu, mas não chegou aos olhos. Bem, as coisas vão ser um pouco diferentes por aqui de agora em diante. Uma menina de 14 anos precisa de estrutura. Lembro de olhar para mamãe, esperando que ela dissesse algo, que me defendesse, mas ela apenas sorriu adorando Roberto e apertou sua mão. Foi quando senti pela primeira vez, aquela pequena mudança no chão sob meus pés, como se tudo que eu conhecia estivesse prestes a mudar novamente. Minha vida inteira mudou depois que mamãe e Roberto se casaram. Primeiro foi um toque de recolher rigoroso, eu tinha que estar em casa às 17 horas em ponto, sem exceções. Depois veio o quadro de tarefas, detalhando cada atividade que eu precisava completar diariamente. Se eu esquecesse mesmo um único item, Roberto me deixava de castigo. Mas eu tenho treino de vôlei depois da escola às quintas, protestei quando ele exigiu que eu limpasse a cozinha inteira até às 18 horas todos os dias. Então você vai ter que largar o vôlei, Roberto disse secamente. Suas responsabilidades em casa vêm primeiro. Olhei para mamãe buscando apoio, mas ela apenas concordou. Roberto está certo, querida. Precisamos te ensinar disciplina ou você vai acabar como seu pai. Essa se tornou sua frase favorita sempre que eu reclamava, ou você vai acabar como seu pai. Doía toda vez, me fazendo sentir culpada por questionar as regras de Roberto. As regras continuaram se acumulando. Não podia usar o celular depois das 20 horas, minha lição de casa tinha que ser feita na mesa da cozinha onde Roberto podia me monitorar, precisava de permissão para sair com amigos, o que raramente era concedido. Até minhas roupas viraram um problema, Roberto insistia em aprovar meus looks antes de eu ir para a escola. Um dia, cheguei 10 minutos atrasada porque meu professor de biologia queria discutir meu projeto depois da aula. Roberto estava esperando na porta, seu rosto vermelho de raiva. Onde você estava? Ele exigiu. O senhor Pedro precisava falar sobre...
Sem desculpas, ele me cortou. Você está de castigo por 2 semanas. Me dê seu celular. Mas isso não é justo, protestei. Eu estava falando com um professor. 3 semanas agora, ele disse, estendendo a mão. Quer fazer 4? Mamãe assistiu toda essa troca da porta da cozinha, sem dizer nada. Mais tarde, quando tentei explicar a ela o que aconteceu, ela apenas suspirou. Roberto está tentando te ensinar responsabilidade, Sofia. Algo que seu pai nunca fez. As coisas ficaram ainda mais complicadas quando mamãe anunciou que estava grávida. Ela estava radiante de alegria e Roberto não parava de sorrir. Tentei ficar feliz por eles, mas algo na minha intuição me dizia que as coisas estavam prestes a piorar. Meu meio-irmão Tiago nasceu quando eu tinha 15 anos e meio. Ele era fofo, tenho que admitir, mas sua chegada virou minha vida de cabeça para baixo. De repente, eu não era responsável apenas pelas minhas tarefas habituais, me tornei uma babá não remunerada. Você precisa cuidar do Tiago enquanto saímos, mamãe diria, já colocando o casaco. Mas eu tenho prova de história amanhã. A família vem primeiro, Roberto interrompia. Além disso, estamos te sustentando já que seu pai não manda dinheiro nenhum. O mínimo que você pode fazer é ajudar. Eu os via sair para seus jantares românticos enquanto ficava em casa com Tiago, tentando estudar com um bebê chorando. Roberto comprava roupas de marca e brinquedos caros para Tiago, enquanto me diziam que não podíamos pagar por material escolar novo. Quando Tiago chorava à noite, era eu quem tinha que levantar e verificar, mesmo em noites de aula. Ele é seu irmão, mamãe dizia quando eu reclamava de estar exausta. E já que seu pai não paga a pensão, você precisa contribuir com esta casa de alguma forma. Quando completei 16 anos, estava cansada de ouvir sobre como eu era um fardo financeiro toda vez que Roberto ou mamãe abriam a boca. Então decidi fazer algo a respeito. Havia um pequeno café perto de casa, o café da manhã, que estava sempre procurando ajuda. Entrei uma tarde depois da escola e conversei com a gerente, Sara. Ela deve ter visto algo nos meus olhos, porque me contratou na hora. O pagamento não era grande coisa, salário mínimo mais as gorjetas que eu conseguisse, mas era alguma coisa. Eu trabalhava das 16 horas às 20 horas nos dias de semana e turnos mais longos nos fins de semana. Os próximos 2 anos foram brutais. Acordava às 6 horas para cuidar do Tiago, ia para a escola, trabalhava no café, voltava para casa para mais tarefas e cuidar do Tiago, depois tentava encaixar a lição de casa em algum momento entre tudo isso. Minhas notas começaram a cair, simplesmente não havia horas suficientes no dia. Quando a formatura chegou, fiquei arrasada ao descobrir que não tinha pontos suficientes para uma bolsa de estudos. Lembro de sentar à mesa da nossa cozinha, carta de aceitação na mão, tentando explicar para mamãe e Roberto sobre os custos da faculdade. Talvez possamos dar um jeito juntos, sugeri esperançosa. Eu poderia trabalhar mais horas e se vocês pudessem ajudar com apenas uma parte. Roberto riu. Realmente riu. Você deveria ter pensado nisso antes de deixar suas notas caírem. Não temos dinheiro para sua faculdade, mamãe acrescentou, balançando Tiago no colo. Se você tivesse estudado mais em vez de ficar de papo com seus amigos do trabalho o tempo todo. Acabei aceitando um cargo de entrada na empresa Wilson. As horas eram longas, o trabalho era monótono e meu supervisor, Sr. Paulo, parecia ter prazer em apontar cada pequeno erro que eu cometia, mas era um emprego de verdade com um salário de verdade. Então veio a bomba. Depois do meu terceiro contra-cheque, Roberto convocou uma reunião familiar. Agora que você está trabalhando em período integral, ele disse, é hora de começar a pagar aluguel. Olhei para ele incrédula. Mas eu já dou dinheiro para mamãe comprar comida. Isso é para alimentação, mamãe interveio. Isso seria pelo seu quarto, utilidades, todo o resto. Eles tinham calculado tudo, um valor que consumiria quase metade do meu salário mensal. Eu queria argumentar, apontar como era injusto, mas que escolha eu tinha? Meu salário não cobriria aluguel em nenhum outro lugar da cidade, não com comida e outras despesas. Os próximos 2 anos foram como estar presa em areia movediça. Todo mês eu entregava uma parte do meu salário, vendo Roberto e mamãe gastarem dinheiro com aulas particulares de natação e brinquedos caros para Tiago, enquanto eu usava as mesmas roupas que tinha desde o ensino médio. Mas mantive a cabeça baixa e trabalhei duro.
O Sr. Paulo acabou percebendo e, quando abriu uma vaga de supervisão, me recomendou para ela. O aumento que veio com a promoção não era enorme, mas foi o suficiente. Suficiente para finalmente sair. Encontrei um pequeno apartamento de um quarto do outro lado da cidade. Não era muito, a tinta estava descascando e os vizinhos eram barulhentos, mas era meu. No dia em que me mudei, mamãe mal levantou os olhos de ajudar Tiago com a lição de casa. Certifique-se de deixar sua chave, foi tudo o que ela disse. Morar sozinha não era fácil. O apartamento era pequeno e precisava de reparos que eu não podia pagar, mas pelo menos era meu. Continuei trabalhando na Wilson, pegando todo o turno extra que podia. Ainda assim, depois do aluguel, contas e necessidades básicas, mal sobrava algo para economizar. Eu via meus colegas com diplomas universitários subindo na carreira corporativa enquanto eu ficava presa na mesma posição. Meu chefe até me disse diretamente: Sofia, você é uma das nossas melhores funcionárias, mas sem um diploma, há um limite do quanto você pode crescer aqui. A faculdade continuava sendo esse sonho distante. Às vezes eu navegava por sites de universidades durante meu intervalo de almoço, calculando custos de mensalidades e sempre ficando aquém. Cada bolsa que eu encontrava exigia notas melhores do ensino médio do que eu tinha ou status de estudante em tempo integral, o que eu não podia pagar. Mamãe e Roberto raramente ligavam. Quando ligavam, geralmente era mamãe perguntando se eu iria aos eventos escolares ou jogos de futebol do Tiago. Eu geralmente inventava desculpas, não conseguia suportar ver Roberto radiante de orgulho enquanto minha mãe se derretia pelo filho perfeito. Então veio aquela noite, logo após meu aniversário de 22 anos. Eu estava esquentando sobras de comida chinesa quando alguém bateu na minha porta. Quando olhei pelo olho mágico, meu coração parou. Lá estava ele, meu pai, parecendo 10 anos mais velho do que deveria. Sofia, sua voz era exatamente como eu lembrava, por favor, podemos conversar? Meu primeiro instinto foi bater a porta na cara dele. Como ele ousava aparecer depois de 10 anos? Mas algo em sua aparência me fez hesitar. Ele parecia doente, quase frágil. 5 minutos, eu disse, mantendo a corrente da porta. É tudo que você tem. É tudo que peço, ele respondeu, e algo em sua voz me fez remover a corrente. Ele sentou à minha pequena mesa da cozinha, sua mão tremendo levemente enquanto recusava minha oferta automática de café. De perto, ele parecia ainda pior, pálido e magro, nada como o homem forte e competente das minhas memórias de infância. Preciso te contar porque fui embora, ele começou, sua voz mal passando de um sussurro. Eu não sou seu pai biológico. As palavras me atingiram como um golpe físico. Sentei pesadamente na cadeira oposta a ele. O quê? Eu tinha suspeitas, ele continuou, sua voz firme agora. Sua mãe estava agindo estranha, protetora com o celular dela. Encontrei mensagens. Fiz um teste de DNA. Quando confrontei ela, ela confessou ter tido um caso. Minha cabeça estava girando. Agarrei a borda da mesa para me firmar. Ela me implorou para perdoar, ele prosseguiu, mas eu não conseguia ficar. Toda vez que olhava para você, via a traição dela. Não era justo com você. Você era inocente em tudo isso, mas eu não conseguia lidar com aquilo. Mas eu sempre paguei a pensão. Não pude estar presente para você, mas me certifiquei que você fosse bem cuidada financeiramente. Como assim você pagou pensão? Perguntei, minha voz tremendo. Mamãe sempre disse que você nunca mandou um centavo. Ela e Roberto ficavam dizendo que eu tinha que ajudar com o Tiago e pagar aluguel porque você não me sustentava. Pai, ou bem, não realmente meu pai, alcançou seu paletó e tirou um envelope grosso. Dentro estavam extratos bancários, anos deles, mostrando transferências mensais para a conta da minha mãe. R$ 2.000 todo mês, sem falta, ele disse baixinho. Configurei pagamentos automáticos no dia que saí. Encarei os papéis, minhas mãos tremendo. Cada extrato mostrava a mesma coisa, pagamentos mensais regulares, todos claramente identificados como pensão alimentícia Sofia. Anos deles. Dezenas de milhares de reais dos quais eu nunca vi um centavo. Me senti mal. Todos aqueles anos sendo chamada de fardo, trabalhando no café enquanto tentava estudar, pagando aluguel para minha própria mãe enquanto ela recebia dinheiro destinado a mim todo mês.
Por que você está aqui agora? Perguntei, empurrando os extratos para longe. Depois de todo esse tempo? Ele se mexeu desconfortavelmente na cadeira, de repente parecendo ainda mais frágil. Tenho algumas notícias, Sofia. Duas, na verdade. Primeiro, não posso ter filhos. Segundo, estou morrendo. Câncer. Os médicos me dão 2 anos no máximo. Fiquei ali sentada, atordoada. Este homem que eu passei anos odiando, que eu culpei por tudo de errado na minha vida, estava sentado na minha mesa de cozinha me dizendo que estava morrendo. Depois que saí, me joguei no trabalho, ele continuou. Fiz alguns investimentos inteligentes. Me dei bem, muito bem. Mas não tenho família, não tenho filhos próprios, e apesar de tudo, apesar de não ser seu pai biológico, nunca deixei de pensar em você como minha filha. O que você está dizendo? Quero fazer de você minha herdeira, Sofia. Tudo que tenho, a casa, os imóveis para aluguel, minhas economias, quero que tudo vá para você. O quarto começou a girar. Agarrei a borda da mesa tentando processar o que ele estava dizendo. Este homem que eu pensava que tinha me abandonado esteve me sustentando o tempo todo, e agora estava morrendo e queria me deixar sua fortuna. Preciso de tempo para pensar sobre isso, consegui dizer. Ele assentiu e levantou-se lentamente. Claro. Aqui está meu cartão. Me ligue quando estiver pronta para conversar. Acompanhei-o até a porta em um estado de confusão. Antes de sair, ele se virou para mim uma última vez. Pelo que vale a pena, Sofia, sinto muito. Não por deixar sua mãe, ela fez suas escolhas. Mas sinto muito por deixar você. Deveria ter encontrado uma maneira de te contar a verdade. Mal dormi naquela noite. Pela manhã, sabia o que tinha que fazer. Dirigi até a casa de mamãe e Roberto, minhas mãos apertando o volante com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Tiago estava na escola e o carro de Roberto não estava na garagem. Perfeito. Mamãe atendeu a porta em suas roupas de jardinagem, parecendo surpresa em me ver. Sofia, o que você está fazendo aqui? Precisamos conversar, eu disse, passando por ela para dentro da casa. A sala de estar estava exatamente igual, brinquedos do Tiago por toda parte, suas fotos escolares dominando as paredes. Pai veio me ver ontem. Mamãe congelou no meio do caminho para o sofá. O quê? Conversa interessante. Ele quer me fazer sua herdeira. Aparentemente, ele se deu muito bem na vida. Ele o quê? O rosto da mamãe ficou vermelho. Depois de abandonar você, depois de se recusar a pagar 1 centavo de pensão, e você vai simplesmente perdoá-lo porque ele tem dinheiro agora? Não pude evitar, comecei a rir, uma risada áspera e amarga que fez mamãe dar um passo para trás. Isso é engraçado, mãe. Muito engraçado. Porque ele me mostrou os extratos bancários. Todo mês durante 6 anos, R$ 2.000 em pagamentos de pensão. Para onde foi todo esse dinheiro, mãe? Porque certamente não foi para mim. A cor sumiu do rosto dela. Sofia, eu. E essa nem é a melhor parte, continuei, puxando os extratos bancários da minha bolsa. Ele também me contou porque realmente foi embora. Sobre o teste de DNA. Sobre seu caso. Mamãe afundou no sofá, suas mãos tremendo. Você não entende. Ah, eu entendo perfeitamente. Você traiu ele, engravidou de mim e depois mentiu sobre isso por anos. Então quando ele descobriu e foi embora, você mentiu mais ainda. Você pegou o dinheiro dele, dinheiro que era para mim, e usou para você mesma e sua nova família. Eu precisava desse dinheiro, mamãe de repente explodiu. Você sabe como foi difícil ser mãe solteira? E então quando Tiago chegou... Não ouse tentar justificar isso, gritei. Você me fez trabalhar durante o ensino médio, você me fez pagar aluguel, você me viu lutar para economizar para a faculdade enquanto tinha milhares de reais do meu dinheiro sentado na sua conta. O choque da mamãe se transformou em raiva. Eu criei você. Cuidei de você. E agora você vai ficar do lado dele porque ele está acenando dinheiro na sua frente? Ficar do lado dele? Ele pode não ser meu pai biológico, mas pelo menos foi honesto comigo. O que é mais do que posso dizer de você?
Ela se levantou, seu rosto duro. Se você aceitar o dinheiro dele, acabou. Entendeu? Você não será mais bem-vinda nesta família. Olhei ao redor da sala, para os brinquedos do Tiago, para as fotos de família das quais eu não fazia parte, para esta casa onde nunca me senti em casa. Que ironia, mãe. Realmente irônico. Você deixou claro anos atrás que eu não fazia parte desta família. A única diferença agora é que finalmente entendo por quê. Saí da casa, deixando a porta bater atrás de mim. Mamãe não tentou me impedir. Estava no trabalho quando meu celular começou a explodir de notificações. Carol tinha mandado mensagem: "Você viu o post da sua mãe no Facebook?" Esperei até meu intervalo de almoço para olhar. Lá estava, um longo parágrafo sobre sua filha ingrata que tinha abandonado sua família amorosa pelo dinheiro de um pai ausente. Mamãe tinha realmente se superado no drama, pintando-se como a mãe solteira sacrificada e eu como a filha gananciosa e sem coração. Os comentários eram ainda piores. Não acredito que a Sofia faria isso com você depois de tudo que você fez por ela. Ela sempre foi uma criança difícil. Dinheiro muda as pessoas. Meus parentes, pessoas que não tinham se dado ao trabalho de me contatar em anos, de repente eram especialistas na minha vida. Minha mão tremia enquanto começava a digitar minha resposta: "Já que mamãe quer expor nosso drama familiar no Facebook, vamos contar a história toda. Vamos falar sobre como ela traiu o pai e mentiu sobre eu ser filha dele. Vamos falar sobre o teste de DNA que o fez ir embora. E já que estamos nisso, vamos falar sobre os pagamentos mensais de R$ 2.000 de pensão que ele fez por 6 anos, dinheiro que eu nunca vi um centavo. Tenho os extratos bancários para provar. Onde foi parar todo esse dinheiro, mãe?" Anexei fotos dos extratos bancários, tendo cuidado de borrar os números das contas mas deixando os valores dos pagamentos claros. A resposta foi imediata. Os mesmos parentes que estavam me condenando minutos antes agora estavam inundando o post da mamãe com perguntas. "Isso é verdade, Sara? O que está acontecendo? R$ 2.000 por mês durante 6 anos? Isso dá R$ 144.000. Mamãe deletou seu post em questão de horas. Meu telefone continuou tocando com chamadas de parentes, mas ignorei todas. Em vez disso, peguei o cartão de visitas do pai e liguei para ele. Nos encontramos para jantar naquele fim de semana. Foi estranho no começo, 10 anos é muito tempo, mas de alguma forma parecia certo. Ele me contou histórias sobre seus empreendimentos e eu falei sobre meu trabalho. Quando mencionei meu sonho de ir para a faculdade, seus olhos se iluminaram. "Me deixa ajudar", ele disse. "É o mínimo que posso fazer depois de todos esses anos." 2 semanas depois, estava matriculada em aulas noturnas de administração na universidade local. Pela primeira vez, senti que minha vida estava andando para frente em vez de ficar parada. Pai e eu começamos a ter jantares semanais. Às vezes falávamos sobre o passado, sobre o que realmente aconteceu. Outras vezes apenas conversávamos sobre coisas normais, trabalho, faculdade, filmes. Ele não era meu pai biológico, mas estava se tornando algo tão importante quanto um pai de verdade. Mamãe tentou ligar algumas vezes depois que expus suas mentiras, mas deixei ir para a caixa postal. Roberto mandou uma mensagem sobre eu estar destruindo a família. Bloqueei seu número. Tiago me perguntou no supermercado por que eu não ia mais aos jogos dele. Essa doeu, mas eu simplesmente não estava pronta para lidar com nenhum deles. Aqueles 4 anos com o pai foram um presente que nunca esperei ter. Os médicos tinham dado 2 anos no máximo para ele, mas ele sempre foi teimoso. "Não vou a lugar nenhum até ver você se formar", ele dizia, e de alguma forma conseguiu cumprir isso. Aproveitamos ao máximo nosso tempo juntos. Entre minhas aulas noturnas e seus tratamentos, nos encontrávamos para jantar pelo menos 2 vezes por semana. Ele me contava histórias sobre sua vida, seus negócios e até compartilhava fotos antigas de quando eu era pequena. Às vezes apenas sentávamos em silêncio confortável, assistindo filmes antigos ou dividindo uma pizza. "Sabe", ele disse uma noite, cerca de 1 ano depois de nos reconectarmos, "passei 10 anos me arrependendo de ter deixado você. Mesmo depois que descobri que você não era biologicamente minha, nunca deixei de amar você como minha filha. Lembro de apertar sua mão, incapaz de falar através das lágrimas.
Ele ia a todas as minhas apresentações da faculdade, sentava orgulhosamente na primeira fila mesmo quando estava fraco demais para ficar em pé por muito tempo. Durante seus dias melhores, me ensinava sobre negócios, sobre investimentos, sobre todas as coisas que tinha aprendido construindo sua fortuna. Os últimos meses foram difíceis. O câncer tinha se espalhado e ele passou mais tempo no hospital do que fora dele. Tirei licença do trabalho para estar lá com ele, estudando para minhas provas finais na desconfortável cadeira do hospital ao lado de sua cama. Você não precisa ficar, ele dizia. Tente me fazer ir embora, eu respondia. Ele estava lá na minha formatura, embora tivesse que assistir por videochamada do quarto do hospital. Levei meu diploma para ele logo depois da cerimônia, ainda usando beca e capelo. Seu sorriso estava fraco, mas seus olhos brilhavam de orgulho. Sempre soube que você conseguiria, ele sussurrou. 2 semanas depois, ele se foi. Eu estava segurando sua mão quando ele deu seu último suspiro, contando a ele sobre minha nova oferta de emprego e como eu ia usar tudo o que ele tinha me ensinado. A herança era substancial, uma bela casa nos subúrbios, 2 apartamentos no centro e dinheiro suficiente para nunca mais trabalhar se eu escolhesse não fazê-lo. Mas mais valioso que tudo isso foram as lições que ele me ensinou, o amor que me mostrou e a verdade que me deu. Me mudei para um dos apartamentos, aluguei o outro e a casa. A renda dos aluguéis mais que cobre minhas despesas, mas mantive meu emprego mesmo assim. Pai me ensinou o valor de construir algo por mim mesma. Alguns dos meus parentes ainda tentam fazer papel de pacificadores, sugerindo reuniões de família ou encontros de feriados com mamãe, Roberto e Tiago. Sempre recuso educadamente. Fiz as pazes com o passado, digo a eles quando nos encontramos para jantares de feriados cuidadosamente agendados para quando sei que mamãe não estará lá, mas isso não significa que preciso revisitá-lo. Eles entendem, ou pelo menos pararam de argumentar. Tia Carol até se desculpou por acreditar no post do Facebook da mamãe sem ouvir meu lado. Tio José admitiu que tinha suspeitas sobre o dinheiro da pensão por anos, mas nunca disse nada. Às vezes passo de carro pela minha antiga casa e vejo Tiago brincando no quintal, mais alto agora, parecendo mais com Roberto a cada dia. Mamãe ainda mora lá com sua família perfeita, postando fotos perfeitas de família no Facebook. Não sinto mais raiva quando os vejo. Na verdade, não sinto muito de nada. Pai me ensinou que família não tem a ver com sangue, tem a ver com amor, verdade e escolher estar presente para alguém mesmo quando é difícil. Ele escolheu ser meu pai 2 vezes. Primeiro quando se casou com mamãe, e novamente quando voltou para minha vida. Isso significa mais para mim do que qualquer conexão biológica jamais poderia significar. Fim da história.